Amados amigos, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, nos protegendo, nos guardando, nos orientando, nos dando sabedoria para que possamos vencer com graciosidade e bênçãos este novo dia que Deus nos dá. Amados irmãos, amados amigos, Deus nos criou sua imagem e semelhança para que nós vivêssemos em um paraíso. Sim, um paraíso. Plantando, cultivando e colhendo aquilo que nós necessitávamos para a sobrevivência. Mas, infelizmente, apareceu um inimigo de Deus expulso da casa de Deus pela inveja, pela intriga, pela ambição, por tudo que nos nossos dias nos assola. E foi expulso e vivia aprisionado em uma árvore. E ali naquela árvore também estava, um casal, imagem e semelhança criado por Deus, homem e mulher. Estas árvores, segundo a Bíblia, ficavam no jardim do Éden. E um dia, a mulher chamada Eva, esposa do homem chamado Adão, criados por Deus, sua imagem e semelhança, ia passando e aquela árvore falou. Falou sendo usado por uma serpente. Uma serpente. E esta serpente conseguiu seduzir e enganar aquela mulher que vivia ali sem pecado, sem mancha alguma, sem mácula. A induziu a pecar e aí aconteceu, a primeira incorporação. Não no ser humano, porque não existia ninguém tão santo naquele lugar que ele pudesse penetrar. Ele tinha que primeiro fazer a pessoa pecar, desobedecer ao Pai, ao Criador, aquele a quem nós, nos nossos dias, devemos obediência, respeitando as suas leis, os seus mandamentos, seguindo as suas orientações de vida. Mas aconteceu e destituído todas as gerações por esse erro, por esse pecado. Todas as gerações já nascemos pecadores, já nascem em pecado. E Deus viu que não era bom. Não era bom porque Ele não nos fez para isso, para vivermos no erro, no pecado, na destruição daquilo que Deus fez com tanto amor que somos nós. Depois de muitos anos, de muitas lutas, o inimigo de Deus criou as imagens, as esculturas, misturado, juntinhos, paralelo, porque são da mesma origem, perseguindo os verdadeiros seguidores de Cristo. Mas antes só de Deus, através dos profetas, através dos grandes homens do Velho Testamento, que pregavam o Evangelho de Deus na época. Mas mesmo assim, o inimigo que se achava, se apresentava, pessoalmente, representado por imagens, por esculturas, por incorporações. Sim, por incorporações. Lembra de Esaú? Esaú procurou. Não eram mentirosos, como ainda nos nossos dias, mas operam. Enganosos como nos nossos dias, mas continuam sobrevivendo.
Então, meus amigos, é preciso que nós leiamos a Bíblia para que possamos aprender. E eu vou, neste dia, nesta hora, nesse instante, nesta live, mostrar para vocês alguns versículos que nos mostram que nós somos pecadores costumais. Lutamos, mas de vez em quando o inimigo nos ataca e nós erramos. Mas Deus nos perdoa pela nossa fraqueza. Vamos ler aqui. Jesus veio ao mundo para redimir os pecadores. E todas as pessoas cometem pecado nas suas vidas. E por isso todos nós precisamos de ser resgatados do poder do pecado. Um pecador que aceitou o sacrifício de Jesus e recebeu perdão e uma nova criatura já não é escravo do pecado. É um filho de Deus, chamado para fazer grandes obras, grandes maravilhas. Estes são os passos mais importantes que um pecador pode dar. Não já há outro nome entre o céu e a terra que tenha poder para salvar. Só Jesus. Aí os outros, apresentam Maria, apresentam Zé Pilintra, apresentam pai de não sei de quê, pai de santo, pai de Maria, mãe de Maria, mãe de santo. Maria, própria mãe de Jesus, eles apresentam e conseguem levar muita gente nessa onda. Mas só há um nome entre o céu e a terra. E esse nome é Jesus. Confessar que tem pecados em a sua vida é reconhecer que precisa de um Salvador. Admitir que não consegue se salvar pelas suas próprias obras, porque já imaginou, eu pobre, você pobre, e um rico cheio de dinheiro, você vê de vez em quando doa não sei o que para entidades filantrópicas, de idosos, de crianças, mas vivem a explorar o próprio povo que ele ofertou alguma coisa. Eu lembro-me que em uma padaria, quando o pão passava de um dia para o outro, era vendido mais barato. Mas quando esse pão passar para o terceiro dia, era doado para uma entidade de idosos e de crianças. Porque não prestava mais, ninguém comprava mais. E esse homem era caridoso, bondoso, mas não tinha salvação. A salvação só vem com a aceitação de Jesus Cristo como seu Salvador. Confessar que tem problemas na vida é reconhecer que precisa de um Salvador. Então nós temos que admitir que somos pecadores. Temos que reconhecer que só Jesus limpa os nossos pecados. Temos que declarar publicamente que aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador de toda a nossa existência a partir daquele momento. Deixar para trás o pecado, vivendo uma vida que agrada a Deus. Este é o verdadeiro cristão. Pecadores continuamos sendo. Não muda o nosso panorama. Só quando ele vier buscar a sua igreja, aí sim, nós seremos transformados. Os nossos corpos serão transformados em corpos gloriosos. Enquanto que aqueles que não têm a Cristo, que adoraram imagem, que invocaram demônios, não são as nossas almas não, viu gente? Não são as nossas almas. São demônios. Mas como conhece sua casa? Eu já expliquei em outros lives. São aqueles demônios social, aquele demônio familiar. Ele está diariamente na sua casa, vendo tudo, observando tudo. Você quer ver? Nós iremos ler alguns versículos agora. Procure anotar e conferir na Bíblia Católica ou na Bíblia Cristã. Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, fora
para que nós sejamos retomados pela santidade de termos o direito de sermos chamados irmãos de Jesus, Filho de Deus, temos que aceitar publicamente. Porque quando nós aceitamos publicamente, há uma batalha espiritual muito grande. Os anjos descem, quando você diz de público lá no altar, na praça, na rua, no lar, eu quero Jesus Cristo como meu Salvador. O inimigo que observa e começa a batalha, ele manda os diabinhos dele atacar os anjos que querem tomar posse do redor do seu corpo, do todo redor do seu corpo. O Espírito Santo entra em luta contra o espírito da morte que está em você. Depois dessa batalha, tudo é diferente. Tudo é diferente. Nós não somos mais como aquela gente das trevas do passado. Nós agora somos luz, luz em Cristo Jesus. Em Marcos 2,17, ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. E o Senhor veio para nos resgatar. Veio para nos resgatar. Não havia um só santo neste mundo e nos nossos dias continua, não existe um só. Em Romanos 6,12 diz assim: portanto, não permita que o pecado continue dominando o corpo mortal. Não permitam o corpo mortal de vocês fazendo que obedeçam aos seus desejos. Mas nem sempre nós resistimos. Às vezes é um poder que é incomum e acontece entre nós. Em Provérbios 28,13, os seus pecados não prosperam, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia, compaixão e perdão, porque é lavado, purificado, santificado pela água da vida, que é Jesus, e pelo sangue derramado na cruz. Em Provérbios 28,13, ele diz: os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e os abandona encontra a misericórdia de Deus. Ainda em João, 1 João capítulo 1,7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando nós somos emergidos no batismo, a água da vida nos lava, nos transforma. Quando nós saímos, morremos para o mundo, né? Quando nós saímos, estamos purificados, santificados, modificados, transformados, lavados pela água da vida. E agora o poder do Espírito Santo desce sobre nós e nos reveste da sua proteção, da sua guarda, do seu poder. Colossenses 3:5, 6 diz assim: assim que façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É ela que gera tudo isso. E por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Veja esses grandes homens que sempre conspiram contra Deus, que estão sempre contradizendo a palavra. O fim deles geralmente é triste. É triste. É preciso conhecer a palavra de Deus para no abismo não perecer. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 56 e 57, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador, José, Maria,
João? Não. Só há um nome entre o céu e a terra que tem poder para salvar. Este nome é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Diga comigo. Só Jesus, o Cristo, Filho de Deus, tem poder para salvar. Só Jesus, o Filho de Deus, tem poder para salvar. Ainda em 1 Coríntios, ou melhor, em Romanos 8:1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É preciso conhecer a palavra. É preciso seguir os passos de Jesus. É preciso saber que só Ele tem poder entre o céu e a terra. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Faça sempre o bem, seja honesto, seja digno, seja honrado. Seja reconhecedor da palavra e orar com sempre. Não guarde mágoa de ninguém. Não guarde rancor. Derrame amor sobre as pessoas. Em 1 Coríntios, Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6 nos diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância. Que a idolatria, ela reúne tudo isso. Em Romanos 8:1 nos diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estou repetindo. É grandioso o poder de Deus. É maravilhoso. Em 1 Pedro 2:24, ele diz: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, todos nós fomos sarados. Você, eu, todos nós fomos sarados. Está em 1 Pedro, ele levou, ele mostrou o seu amor por cada um de nós. Ele nos resgatou da morte e da vida. Ele nos tirou os diabinhos que seguiam em nossos lados, em nossos caminhos, e botou anjos. Ele tirou o espírito da morte e colocou em nós agora o espírito da vida e vida eterna. No livro dos Salmos, 119, 133, dirige os nossos passos, dirige os meus passos, os seus, o de todo aquele que o aceita como único e suficiente Salvador. Não permita que nenhum pecado lhe domine. Em Gálatas 6:1, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, terão que espiritualmente confessar a Deus e recuperar. Deverão ser restaurados com mansidão. Cuide-se, porém cada um, para que também não seja tentado, nem entre em perdição. Amados irmãos, amados amigos, até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.